Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês hoje com atualidades, com dicas e falando sobre a sua espiritualidade. Boa tarde, gente, tudo bem? Tudo ótimo, né? Todos os dias nós temos que estar maravilhoso. Aconteça o que acontecer, sempre bem. Isso é a ideia, né? E hoje nós vamos falar bastante sobre proteção e espiritualidade, né, Viane? Vamos falar sobre essa energia que muitas vezes as pessoas começam a se preparar para o mês de agosto, mas tem gente aí que tem que tomar essas atitudes todos os dias. Temos notícias sobre novelas e também sobre o que fazer no dia de hoje. Aproveitar aí que não está chovendo nesse dia. E afinal, será que tem programações em Porto Alegre? Tem muitas coisas para você fazer. Algumas com entrada franca e outras aí até com desconto para assinantes de jornais e revistas. Mas será que vale a pena ficar em casa só chorando? Será que uma proteção espiritual pode dar esse upgrade nas coisas que você quer fazer? Eu acredito que sim. Mas nós vamos falar mais sobre isso quando também respondermos as perguntinhas das pessoas que nos mandam pelo WhatsApp, que é a maneira de participar aqui do programa. Né? O telefone está aí, 96453434. Quem quiser mandar também um SMS para esse número não tem problema. Pode participar através do Facebook Vivina TV. Aí vai lá, curte a página, onde tem sempre as reprises dos programas e também a gente compartilha bastante notícias. E além disso, você também pode mandar uma cartinha para o endereço da Casa de Iansã em Oxalá, que é na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, tá? E que tem o acesso, tá tranquilo para cá, né? O pessoal que está querendo saber se pode vir consultar pessoalmente, pode vir consultar. Paimara está de atendimento normal. E também eu, Viviane de Iansã, né, que eu vos falo, também com atendimento normal. Mas aí para agendar consultas tem uma central. E o telefone é o 3084 3434. Proteção espiritual e limpeza espiritual é a mesma coisa? Não. Proteção espiritual é uma coisa, limpeza espiritual é outra, tá? O que é uma proteção espiritual e uma limpeza espiritual? Primeiro você tira a sujeira, né? O que é tirar a sujeira? Tirar todas as coisas que estão em volta de você com uma energia negativa. Tirou isso, que é a limpeza espiritual, aí sim é feita uma proteção para você. Uma proteção para quê? Para que essa sujeira não volte até você. Né, que essa sujeira não venha lhe atrapalhar novamente na sua vida. Então, esta é a diferença entre limpeza espiritual e proteção espiritual. E nós sabemos aí que tem uma novela, né? Uma novela que está curtindo e que Grazi Massafera faz banho de sal grosso logo após gravar os episódios da novela. Porque ela, a personagem dela, ela se prostitui, ela usa drogas, né? Ela chama pelos espíritos e aí ela procura. Depois ali está a personagem do lado, para nós aqui do lado direito, né? E ela procura depois disso fazer os banhos de sal grosso. Esses banhos de sal grosso são uma forma de limpeza espiritual? Ela é uma forma de limpeza espiritual, mas o banho de sal grosso ele tem os seus prós e seus contras. O que eu quero dizer com isso? Um banho de sal grosso, se você não está com algumas cargas negativas, alguns tipos de carga que é retirada pelo sal grosso, tá? É muito mais fácil. Ou melhor, desculpa, não é muito mais fácil. Para alguns casos, para outros casos não. Tá? Então, o banho de sal grosso, para algumas coisas sim, para outras não. E ele é perigoso se não for bem aplicado, bem colocado. Ontem eu atendi uma senhora que realmente apareceu a filha com problema de obsessor. E um obsessor grave, assim, né? E dentro desse obsessor grave, a gente via que era um familiar. E esse é o problema do banho de sal grosso, né, da vara de marmelo, vamos dizer assim, que alguns fazem o ponto de pólvora, sem procurar consultar ou identificar o que está acontecendo. Porque se há algum familiar que pede orações simplesmente, ou que está perdido, pode estar inclusive prejudicando aquele espírito. Ah, mas é obsessor. Nem sempre o obsessor é mal. Muitas vezes eles buscam essa comunicação para tentar pedir ajuda. E não é simplesmente judiando que tu vai trazer, né, luz para aquela família. Você colocou muito bem, Viviane, porque muita gente compreende que um banho de sal grosso ele é feito para tirar espíritos negativos, tirar energias negativas. Mas um banho de sal grosso ele pode vir também para equilibrar o positivo também, que é o equilíbrio do positivo da mesma forma. Agora, o banho de sal grosso, para mim particularmente, certo? Na tua indicação. Na minha indicação, naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei religioso, tá? O banho de sal grosso e também o ponto de pólvora dentro de casa é muito perigoso. Eu acredito que seja muito perigoso. É muito perigoso, por quê? Você sente que a sua casa está pesada, eu vou fazer um ponto de pólvora dentro de casa.
para tirar a negatividade. Você pode estar tirando o bom e o ruim. Sim, porque na verdade é uma coisa que não está bem orientada. Não está bem orientado. É uma necessidade muito grande de um jogo de búzio ou de carta para te saber o que está acontecendo. Um banho de descarga mal ministrado, certo? Ele pode lhe trazer malefícios terríveis. Destrói com o caminho que está sendo construído. Exatamente, por exemplo, fazer um banho de quebradeira, tá? Para uma pessoa que não tem a necessidade da quebradeira, tem a necessidade de um banho cheiroso, tá? De ervas cheirosas. Naquele primeiro momento, tu dá o efeito completamente contrário. O sal grosso, por exemplo, ele é quebradeiro? Ele é, certo? A gente diz quebradeiro, sim, é essa a expressão que a gente usa, tá? Que ele quebra feitiço, que ele quebra espíritos negativos na volta, ele quebra. E se você tiver espíritos que estão tentando lhe ajudar e você não está compreendendo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o efeito contrário. Em vez de ele tirar o mal, ele vai tirar o bem, vai deixar suas portas abertas. Então, há um risco muito grande. Há um risco muito grande. Nessa questão, eu não sabia que sinceramente, eu não sou noveleiro, né, como se diz, eu não sabia dessa situação da novela onde Grazi Massafera está fazendo esse papel. Ela deve estar tomando esses banhos com uma orientação. Ela diz que faz uma oração e toma o banho de sal grosso porque a personagem, Larissa, né, ela passa as noites se viciando ou embaladas. Então é evidente ali, né, até a transformação da Larissa. E ela diz que é uma personagem chocante, dá muita aflição, tem muitos tiques e parece que vai surtar. E ela, para se livrar da personagem, de toda essa energia que essa personagem traz, ela faz essa oração e faz esse banho de sal grosso. Agora, eu acho que a mensagem da novela e da Larissa, que é essa personagem, ali como uma personagem, é o que é a vida real de Exatamente. Pessoas que estão envolvidas ou começando a se envolver, principalmente, com drogas, com atividades muito perigosas, com a dependência química em si. E o quanto isso prejudica o desenvolvimento das pessoas. Provavelmente ela está sendo acompanhada por alguma pessoa de uma espiritualidade muito grande, tá? Outra coisa, se vocês lembrarem, lembra daquela novela A Viagem? A Viagem, ela falava também sobre espíritos obsessores, ela falava sobre o encaminhamento de espíritos, né? E naquela época existia, certo, um médium que trabalhava junto aos, como é que eu vou te dizer, aos atores naquele momento. Então foi um outro momento muito forte também. Agora, parabéns a Grazi por ela ter essa iniciativa. Demonstrar esse cuidado. Exatamente. Né? E as pessoas às vezes perguntam, Vi, qual é o local ideal para tratar esse tipo de problema espiritual? É uma casa, ou um centro espírita, ou uma casa de religião. Por isso a gente traz aqui a imagem da casa de Yansan e Oxalá para que você conheça essa casa e trazer aí para você, deu um blackzinho ali, mas o pessoal consegue entender muitas vezes que a gente tem a necessidade de ter um local apropriado até para a proteção da própria pessoa, né? Não somente ter o local apropriado, né, Viviane, mas também ter pessoas preparadas para esse tipo de trabalho. Para esse tipo de trabalho, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, estou com negativo, vou fazer um banho de descarga, estou com isso, vou fazer isso. Mas tem que saber o porquê, porque daqui a pouco é como um antibiótico, que eu acho certíssimo do Ministério da Saúde, a compra de antibiótico somente com receita médica, por quê? Se você toma demais antibiótico, o seu corpo começa a reagir de uma forma diferente e os anticorpos começam a agir de uma forma diferente. E quando você está com uma negatividade, muito banho de descarga, somente banho de descarga, né? Acontece o que daqui a pouco ele já não vai mais fazer o efeito. Ou então simplesmente não vai permitir que tu também receba a energia que tu necessita para os teus desafios, para as tuas dificuldades. Por isso que é muito importante a consulta do jogo de búzio ou do jogo de carta, para que você possa avaliar qual o momento, qual o tipo de energia, o que você tem que fazer, de que forma tem que fazer, se precisa que alguém faça para você. Por exemplo, eu tenho uma pergunta de uma senhora que é o seguinte, ela é de Umbanda há muitos anos e de Quimbanda há muitos anos, mas ela se afastou da casa. A mãe de santo da casa que ela era faleceu e aí os irmãos abriram casas e ela não se encaixou na casa de irmão nenhum. Mas ela tem as entidades dela, né? E ela diz que trancar ou evitar a incorporação para ajudar os filhos, que antes consultavam com as entidades dela. Mas ela gostaria de saber se ela pode continuar fazendo isso e se isso poderia realmente auxiliar, porque os filhos carnais dela pedem essa orientação por confiar naquelas entidades, que eles cresceram com aquelas entidades. Então ela pergunta se isso pode.
acontecer em casa e de que forma? Porque, na verdade, a casa dela não está preparada para uma entidade trabalhar. Ok. Né? E ela nem pretende abrir centro. Ok, aí há um risco muito grande. Ela pode ser cacique, tá? Eu vou jogar nas cartas aqui para ela, certo? Ela pode ser cacique, ela pode sim trabalhar em casa. Mas se ela não se sente segura, não seria o ideal. Estou falando pelo meu conhecimento de cacique de Umbanda. Não seria o ideal. O ideal seria ela ter uma casa de religião, uma casa de Umbanda, uma casa de Quimbanda, uma casa de Santa, onde ela pudesse continuar dando seguimento no trabalho dela. Certo? Um trabalho de incorporação. Você atende na casa de Ansei Oxalá com cartas ou com búzios? Eu atendo tanto com cartas quanto com búzio. Certo? Eu atendo tanto com carta quanto com búzio. Não tenho... eu recebi o axé tanto de carta quanto de búzio, tá? Para jogo, então eu atendo tanto com uma quanto com outra, tá? No caso dela, como é mais Umbanda, eu prefiro jogar mais nas cartas, certo? Que eu peço direto aos caboclos, certo? Que eles respondam, tá? Vamos ver o caso dela aqui. Ó, o que eu falei, ó, questão da mediunidade dela e da espiritualidade dela, tá? A carta dos trevos é a carta que traz o equilíbrio para ela, só que a traição no espiritual dela está muito grande, certo? Ó, esta carta para mim, o jogo de cartas, Viviane, ele é como o jogo de búzios, ele tem formas e formas para ser jogado, tá? E formas de ser visto. Aqui, para mim, a carta da criança, ele representa muito a espiritualidade, representa muito os caboclos dessa pessoa, tá? Então, os caboclos dizendo para ela que a traição no caminho dela, porque ela não se sente segura. Qual é a traição? Ela não está segura o suficiente para ela poder ajudar outra pessoa, certo? Essa insegurança que ela sente no momento que ela vai incorporar ou que ela tranca, porque ela pode fazer isso, pode, certo? Trancar a entidade para a entidade não chegar, o que acaba acontecendo? Acaba atraindo a força de fé dela, porque ela não se sente apta a isso. Então aí vem a carta do caboclo, a carta da espiritualidade dela, dos médiuns, dos guias dela, mostrando que ela deve procurar sim uma casa de religião, porque ela procurando uma casa onde ela possa se firmar, ela pode trazer mais a produtividade para ela, sendo que a segurança que ela necessita. Entendeu? Então, há uma grande diferenciação no caso dela aqui, ó, e a mudança. Ela vai deixar... o grande problema dela é que quando faleceu o zelador de Umbanda dela, ela ficou perdida. E ela não se adaptou na casa dos irmãos, porque é muito difícil. É difícil. É muito difícil uma adaptação assim. Mas eles pedem muito encaminhamento para ela ter essa segurança da espiritualidade, da mediunidade dela. Então, há uma necessidade muito grande, sim, dela fazer parte de uma corrente novamente, para ela se sentir novamente segura, para ela se sentir novamente apta a manter a religião dela do jeito que tem que ser. Compreendeu? Então, no caso dela, ela não tem a casa preparada, ela é pronta. É pronta que a gente refere, que ela deve ser cacique de Umbanda, tá? Mas ela não tem o local preparado para isso. E a preocupação é se a pessoa precisa de ajuda. E aí a orientação como é que fica, né? A orientação como é que fica no sentido de que será que realmente é a entidade ou será que algum oportunista, né? Um espírito oportunista acaba atrapalhando ou atraindo para si. Porque no momento que tu chama por um espírito, eu acho isso também interessante comentar, no momento que tu chama um espírito, uma pessoa falecida, que pode ser até o seu familiar, pelo carinho, pelo período de perda muito curto, por saudade, você não chama um espírito, você chama todos, você abre essa frequência para todos. E isso pode afetar não só a sua espiritualidade, quanto a espiritualidade daquela ente querido que você está aí pedindo ajuda ou até mesmo pedindo oração. Quando se faz uma oração, e ali a Grazi diz que faz uma oração, a gente faz uma oração no geral, sim, né? Pedindo luz a todos os espíritos, porque todos somos filhos de Deus. Agora, aquele ente querido, aquela pessoa amada que você está orientando, aí você vai pedir na igreja, né? Ou no centro de oração, né? Quando deixa o nome lá no centro espírita, que aí é um outro tipo de trabalho. Então, quando a gente faz uma oração em casa, a gente tem que fazer uma oração a todos os santos, a todos os orixás, a todos os caboclos, a todos os seres de luz, para que possam ajudar no geral a essa pessoa. Como eu também tenho aqui uma outra pergunta de uma amiga, que diz o seguinte: a minha filha tem apresentado alguns comportamentos perturbadores e agressivos, e até de teor tenebroso. Será que é um espírito obsessor? Pode ser um espírito obsessor
do irmão que foi assassinado há tempos atrás. Esse irmão foi assassinado em um assalto. Assaltaram onde ele estava e ele levou um tiro, infelizmente faleceu. Acontece, né, gente? Quantas vidas ceifadas aí pela insegurança, né? Aqui é um caso. E ela pergunta, será que esse espírito perturbador, o comportamento agressivo, essa conversa tenebrosa, é o irmão se manifestando da dor e de ter sido mal, eu vou dizer mal despachado, mas na verdade desencarnado de uma maneira tão agressiva quanto um assalto? Ela não diz o tempo que ele desencarnou, né? 7 anos. 7 anos. Viviane, não é ele, certo? Olha, quero mostrar bem para vocês o búzio aqui. Olha a forma que o búzio está marcando. É uma espécie de uma cruz, tá? É a cruz do karma. O problema não é ele, Oxalá falando aqui que não é ele o problema sabe qual foi? Quando ele desencarnou, as pessoas da família ficaram muito tristes, óbvio, né? Isso é uma... não precisamos nem jogar um búzio para saber disso, né? Não precisamos nem ser videntes para saber disso. Mas, a partir do momento que houve essa tristeza, ele foi encaminhado. Mas eles abriram portas para outros espíritos que também foram assassinados. Olha a situação aqui. Que também foram assassinados, tá? E não foram encaminhados. Não foram encaminhados. Foram provavelmente pessoas que foram até más aqui na Terra, aqui, no tempo que estavam, e não foram encaminhados. Então se aproximaram da casa. E o que ela vê, o que ela sente, são esses espíritos. Canal que está aberto. Exatamente. E aí o que acaba acontecendo? Existe uma questão que pouca gente sabe, pouca gente fala, que é o espírito, tá? Ou o mal se adaptar. O que é se adaptar? Ele começa a ver aonde é a fraqueza daquela família, certo? E começa a se transformar naquela fraqueza. No caso aqui, como foi o irmão dela que foi assassinado, então ela tem aquela saudade, ela tem aquele sentimento interno relacionado ao irmão, tá? E esse espírito está se fantasiando, ele está mostrando para ela como se fosse o irmão, para que ele possa se manter e continuar sugando a energia da família. Exatamente, gente, sugando, fazendo mal para essa família, tá? Mas não é também porque ele quer, ele não foi enviado, ele está em busca daquele amor que a família está dando para esse irmão, que já não está mais aqui, ele já não está mais nesse plano, ele já foi encaminhado e muito bem encaminhado. A aceitação dele, ele aceitou, ele foi muito bem instruído. Então nós temos aí um obsessor oportunista. Um obsessor oportunista, que está se adaptando à família, certo? Olha bem, gente, olha bem o que eu estou falando. Ele está se adaptando à família e usando os sentimentos da família para usufruir dessa energia do amor que eles estão dando. Ele é um obsessor, sim, que está usando essa família, sim, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Compreendeu? Eu não sei se eu estou conseguindo ser bem claro nesse ponto, não, Vivi? Não, eu estou perguntando para ti porque tu é o meu termômetro mesmo, tá? Tu é o meu termômetro mesmo. Então, vou tentar ser um pouquinho mais claro. Há um espírito, onde esse espírito está em busca de amor, porque ele acha que através desse amor ele vai ser encaminhado. Essa pessoa, esse espírito também foi assassinado. Certo? Ele entra na mesma corrente vibracional do irmão. Exatamente, certo? Mas ele não tinha família, ele não tinha pessoas que amavam ele. Então, o que ele está fazendo? Ele está buscando, é como buscar uma luz de uma vela, um espírito buscando uma luz de uma vela. Ele está buscando nessa família o amor que essa família dedicou a esse irmão, a esse filho que faleceu. Voltando a um caso bem atual, até para o pessoal entender, por exemplo, aquele menino que se arrependeu, até deixou uma carta para a mãe dele 2 dias antes, que participou do estupro coletivo. Foram condenados e esse menor de idade foi assassinado pelos companheiros de cela, né? Então, ele faleceu, né? Mas já tinha deixado uma carta pedindo perdão e é interessante nessa carta, uma pequena trecho que eu li do bilhete que ele deixou para a mãe, né? Dizendo que ele ainda sempre vai ser filho dela, que amava ela, que agradecia a ela. Ele sentia essa necessidade do carinho, do amor e sentia o amor da mãe. Sim. Certo? Eu não estou condenando ou não condenando, estou citando o caso, tá, gente? E esse menino, ele pede desculpas, né, pela atitude dele, e ele comenta assim, é como se eu visse aquelas imagens o tempo todo, né, o algoz, né, o criminoso,
que ele via aquelas imagens de horror o tempo todo. Ele ficava passando aquilo na cabeça dele e aquilo agora o assustava. Então, a corrente vibracional desse espírito, desse menino que partiu, é uma corrente vibracional de dor. Mesmo sendo ele que provocou, porque ele participou do estupro, ele estava sofrendo com aquele crime e, de certa forma, também sofreu a violência no momento que foi assassinado. Quer dizer, ele cometeu um crime e acabou ficando na mesma cela e também sofrendo. Então, na verdade, não é que os opostos se atraem. A canalização disso atrai a energia. E que espírito, como está o espírito desse menino, que além de quando vivo já estava perturbado, tanto que cometeu o crime, né? Durante o sistema de redenção, vamos dizer assim, sofria também e depois foi, né, assassinado. Quer dizer, ele precisa de muita oração, precisa de muita luz, precisa de muita força para ele poder evoluir. Agora, que eu não acredito em purgatório, né? A gente não acredita em inferno, mas é um espírito que vai pedir ajuda. E aí tu vai negar ajuda? Não, tu pode não negar ajuda, mas tu também não pode atrair esse tipo de energia para dentro da tua casa. Exatamente. Senão tu vai estar repetindo esse tipo de negatividade. Você falou num ponto muito correto, tá? Muito correto mesmo. E eu quero depois dar uma explicação na relação por que eu vejo esse espírito. Um ponto muito correto que é o seguinte: a oração, quando tu faz uma oração pedindo que encaminhe aquele espírito, pedindo que aquele espírito busque o seu local, que busque o seu caminho, você está emanando amor para esse espírito, certo? Você está emanando amor para esse espírito. Quando eu falei no amor aqui, Viviane, que esse espírito que está com esta família procurando, tá? Que ele está procurando o amor, que ele quer receber esse amor que esse ente querido que faleceu tinha, o que ele está fazendo? É exatamente isso. Ele está achando, não, ele sabe que ele precisa de oração, ele precisa que rezem para que ele seja encaminhado. Ele precisa do perdão. Exato. Até para poder evoluir. Agora, cuide, gente, porque muitas vezes a gente foi assaltado, a gente sabe que muitas vezes há a agressão, né? A agressão aí da pessoa que vai assaltado, e aquele meliante, aquele marginal, e o pessoal aí criticando muito a questão da minoridade, enfim, aquela pessoa, quando vem a falecer, ela muitas vezes se conecta à própria vítima, porque ela quer o perdão da vítima, entendeu? Ela quer recuperar a paz da vítima. Só que essa vítima não está pronta para esse perdão. Exato. E aí mas então eu vou rezar para pedir que ilumine o meu estuprador, o meu assassino, o meu agressor. Mas será que a tua oração está com uma força tão grande? Tu já curou aquele trauma a ponto de ter uma energia tão grande que possa auxiliá-la? Ou você vai criar uma dependência, entendeu? Uma dependência daquele espírito sem luz. E às vezes não é só o agressor, pode ser esse campo vibracional. Uma mulher que sofreu um estupro, e isso não tá, agora é notícia, mas sempre aconteceu, né? Ela normalmente se vincula a relacionamentos obsessivos, a homens psicopatas, sociopatas, troca de marido, e parece que aquilo, é ela que repete o comportamento? Não, ela pode estar nesse campo vibracional onde todos os relacionamentos dela acabam sendo agressivos. E é isso que tem que romper, essa conexão. E aí você tem uma filha, você tem uma irmã que passa por um assalto ou até um bullying de escola, que hoje é estudado, mas há 10 anos atrás não era estudado o bullying, né? A gordinha, a feinha, até na seriado As Canalhas, que tem na GNT, tem uma que ela chamava a colega de gordinha, né? A baleia, a famosa baleia, e aí depois vira o jogo, né? E aí, o quanto tu tá para ajudar aquilo aqui, tu tem preparação para isso, e isso acaba estragando a tua vida, porque tu, sem a preparação e sem a força, tu vai trazer isso para dentro da tua vida e vai realmente destruir o teu caminho. Tem uma doença que se chama Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo, ela é uma doença causada por quê? Pelo quê? Por alguns traumas, principalmente sequestro, tá? Da vítima se apaixonar pelo agressor, certo? E isso vem bater muito com o que Viviane está falando, sim. Por quê?
porque você tem que pedir perdão. E tem uma imagem que eu acho sensacional na questão do perdão, que foi Papa João Paulo II, certo? Ouvindo a confissão daquele que agrediu ele, que tentou assassinar ele. Que perdoou, né? Que tentou, né? Que era, eu não me lembro o nome da pessoa agora, que tentou assassinar ele, e aquela cena dos dois sentados conversando, ali foi a maior clareza do que... Mas era um papa, né? Mas, Viviane, não por ser um papa, nós temos que definir a seguinte... Não, era um papa, ele Não, tem uma parei. preparação... Não, mas Viviane... Ele tem uma preparação, ele sabe como encaminhar, ele sabe como exorcizar, inclusive sabe fazer o perdão da maneira correta. Outro dia nós vimos uma matéria, eu e Não é você... porque um leigo querer perdoar... Outro dia nós vimos uma matéria, eu e você, em relação ao perdão, certo? Para perdoar, você tem que ter aceitação primeiro do perdão. Nós não estamos falando aqui que tem que ser todos perdoados, que tem que ser todos, numa questão de perdão. Tá aí, ó. Esta cena para mim foi uma cena muito marcante. João Paulo, eu não lembro o nome do agressor dele, tá? Uma cena para mim que foi muito marcante, porque não é uma aceitação do perdão, não é uma questão que João Paulo, por ele ser o Papa, ele tinha que dar o perdão. Sim, como um chefe de uma igreja, como um chefe de uma cultura, ele deveria sim dar o perdão. Não é que você tenha que perdoar o seu agressor, mas saber do seguinte: ele pode vir a pagar pelo aquilo que ele fez, sim, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. A mão de Deus é a mão suprema. Quando eu falo a mão de Deus, porque para nós, afro-umbandista, para nós que somos batuqueiros, como no pejorativo, como nos colocam, e somos mesmo batuqueiros, nós somos filhos de Deus, e nós acreditamos no perdão, e nós acreditamos também na cobrança, né? Então, nessa questão, por exemplo, desse espírito, que nem foi desse rapaz aqui, voltando a esse assunto, que foi onde começou tudo, algumas pessoas vão perguntar assim: mas como é que o Pai Mário viu que era um espírito que já foi assassinado? Porque ele mostra, o orixá mostra que foi um espírito que sofreu a mesma situação do irmão dela, do irmão dessa menina. Então, quando você pede para encaminhar, eu sei que a saudade dói, eu perdi minha mãe muito cedo, certo? É uma dor muito grande, mas quando você pede para Deus encaminhar, você pede para os orixás encaminhar o espírito daquela pessoa, você está emanando a força. E muitas vezes, antes de você tomar um banho de sal grosso, antes de você tomar um banho de descarga, faça uma oração. Faça uma oração com a sua fé. Pode ser um Pai Nosso, nós somos umbandistas, batuqueiros, pode ser um Pai Nosso? Pode sim, porque é uma forma de você colocar a sua fé. Pode ser um Pai Nosso de Cáritas? Pode ser um Pai Nosso de Cáritas. Pode ser um axé para os nossos santos pedindo. Patacorê, vamos usar o termo para Ogum, que hoje é dia de Ogum, quinta-feira. Patacorê, Ogunhê, que o Senhor possa tirar toda essa negatividade da minha volta primeiro. Pensa. Primeiro tenha essa primeira intenção, para você saber o que é esse espírito que está na sua volta. E faça um jogo de búzio, gente. Eu não estou aqui vendendo um jogo de búzio, eu estou aqui falando num geral. Há muitas casas de religião, há muitos pais de santos sérios, muitas mães de santos sérias, que vão fazer a mesma coisa. Que você precisa de uma orientação. Não tome uma atitude, não tome um antibiótico, porque você pode estar com a gripe A e lhe fazer totalmente mal. E a mesma coisa, não faça um banho de descarga, porque esse banho de descarga pode ser paliativo, pode ser só para aquele momento, e esse espírito que está com você pode se adaptar e você ficar tomando banho de descarga somente, e ele se fortalecer cada vez mais com esse banho. Banho de descarga é excelente, mas só que ele, muitas vezes ele não vai te dar o efeito que deve naquele momento. Se um feitiço que foi feito para você não for para um banho de descarga. Por isso a adaptação, Viviane, por isso que eu digo que o espírito ruim ou o espírito que está em busca de uma luz, ele se adapta. Quando você sopra uma vela, por que eu digo que não se acende vela dentro de casa se não tiver uma imagem benzida, um altar ou alguma coisa assim? Você acende a vela, todos os espíritos que estão buscando a luz vêm até aquela vela. E se conectam, claro. Se conectam ali. E quando você assopra a vela, ou a vela vai se extinguindo, aquela chama vai se extinguindo, eles vão ficar ali procurando cada vez mais. O espírito. Tá me entendendo? O espírito vai ficar procurando aquela luz está se extinguindo. Ok? E aí quando você sopra, se você soprar uma vela, você vai ver que a chama sai do pavio. E aí o espírito vai procurar e fica naquele ambiente onde você está.
E nós sabemos muitas vezes que a procura dessa energia, por exemplo, você quer preservar a sua casa, o que você coloca? A chave na porta, né? Cadeado nos portões, né? Vai viajar, vai sair, né? Procura manter uma estrutura onde você realmente tem a proteção da casa. E o que acaba acontecendo? Espiritualmente você não faz isso. Então não adianta muito, porque a matéria é matéria, madeira é madeira, né? Enfim, agora quando você tem a energia protegida, aí a coisa muda de figura, né? Aí você tem essa condição de trazer a segurança dentro da sua espiritualidade onde você estiver. Não adianta colocar um cadeado no portão e ter dentro da sua casa essa falta de proteção espiritual. Não adianta você colocar trava nas janelas ou na porta e deixar, né, a sua espiritualidade atraindo isso que nós estamos conversando, que é a espiritualidade e o espírito obsessor. Aí você tem pensamentos negativos, você tem pensamentos suicidas, você tem descrença muitas vezes em todas as religiões e fica aí tentando trancar a porta e a janela, não vai dar certo, vai sim acabar atraindo até o que não presta. Geri, eu tenho uma pergunta aqui que me deixa muito preocupado. Me deixa muito preocupado e não deveria acontecer, pela lógica, pelo correto, tá? Olha só, meu filho não fala comigo há mais de 10 anos. O que devo fazer? Ela se coloca como mãe triste. Data de nascimento dela é 5/11/31. Essa pessoa deve estar com seus 80 e poucos anos, tá? 31, 84 anos para ser mais exato. Por que me deixa, eu fico muito preocupado com uma pergunta dessa? Se acontece um caso de um deles desencarnar. Com essa carência, né? Com essa carência. O que vai ser feito desta mãe ou o que vai ser feito desse filho? Você quer que eu responda nas cartas? Gostaria que você respondesse nas cartas. O que ela deve fazer? Tá? Mas esse caso é um caso que a gente pode debater e não debater muito relacionado àquelas pessoas que estão muito afastadas de outras, né? Familiar, sangue, né? Eu fico chateado, preocupado mesmo, sério. Eu tô rindo aqui porque muitas vezes o tempo, né? A pessoa diz assim, por uma mágoa antiga, porque um comportamento antigo, fica sem falar com o pai e a mãe 20, 30 anos, né? E eu acho que às vezes não dá tempo de dizer o que tem que ser dito. Não dá tempo de pedir um perdão, não dá tempo de dizimar, até tentar entender as atitudes do outro. E às vezes as pessoas assim, mas não vai dar tempo, mas não vai dar tempo. Um dia eu vou e esse dia pode não chegar, né? Eles tiveram uma briga, né, por alguns comportamentos do filho e da mãe, um desentendimento, e houve realmente uma briga, um rompimento. E aqui a teimosia é dos dois lados. A mãe, como está com mais idade, ela sente, né, ela amadureceu o sentimento a ponto de saber que gostaria de voltar a falar com o filho. Mas esta briga não ficou bem esclarecida. O perdão que nós falávamos ali não chegou nessa família, não chegou no coração do filho. O filho até pensa nela, se isso é uma notícia boa para ela, né? Pensa nela, mas cada vez que ele pensa nela, ele pensa na briga. Ele pensa naquele sentimento, o último sentimento que ficou entre os dois, que foi a discussão, que foi a briga. Então, assim como eu falei do menino estuprador, né, que cometeu o crime, assim como a gente falou ali do que pediu perdão, que foi o cara lá que tentou esfaquear o nosso Papa, que será santo, se Deus quiser, e quer, né? Então, assim, a gente vê que aquele sentimento de agressão, aquela dor, ela fica ali, né? Tá numa coisa redundante. E ele acaba ficando sempre nessa dor. Essa comunicação, no momento que existir, hoje, com ela, com esse entendimento, ela pode ser harmonizada. Mas veja bem, ele tem que estar pronto para essa harmonização. Por isso que muitas vezes quando a pessoa consulta no jogo de cartas ou no jogo de búzios, ele diz, olha, vamos fazer uma harmonização para que o entendimento aconteça antes, durante e depois. Porque senão, chega para conversar, há novamente uma briga, atrai novamente, né, a discussão e em vez de ser uma coisa boa, se torna, né, um urubu. Então o ideal é aqui que ele se harmonize, porque ele ainda sofre
com o sentimento da briga. Ela, até porque mãe é meio assim mesmo, né? Ela já consegue viver uma harmonia, ele não. Pois é, sabe por que eu disse que me preocupa muito? Outro dia, até num programa aqui, eu ainda disse para as pessoas, pega o telefone, liga para aquela pessoa que faz tempo que você não conversa com ela, seu pai, sua mãe, né? Seu tio, sua tia, sua avó, seu amigo. Diga para ele ali, eu amo você. Mesmo que você não fale comigo, eu amo você. Eu tenho um carinho por você. Não perca tempo. Não perca tempo, sinceramente, porque a gente nunca sabe o segundo posterior a esse que está se passando nesse momento. Eu não digo nem o dia de amanhã, eu digo o segundo. O que pode acontecer no próximo segundo? Quais são as coisas que podem acontecer na sua vida naquele minuto posterior a esse que você está vivendo agora? Pegue o telefone, ligue para aquelas pessoas que você ama, aquela pessoa que faz tempo que você não fala com ela, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua tia, para aquele amigo distante, ou mesmo aquele que está viajando, trabalhando, que você já não tem mais tanto aquele contato. Liga para ele, pergunte só como é que você está. Só gostaria de saber como você está. Porque isso é muito importante, gente. Isso é muito importante até mesmo para tirar muitas dores dos nossos caminhos. E tirar mágoas que ficam e mágoas que podem te machucar e mágoas que podem te trazer uma negatividade muito grande. Então pega lá, pega o telefone. Vai lá, pega o telefone, manda mensagem, manda e-mail. Só pergunta, como você está? Tá bem? Só isso basta. E quando você sair pela manhã para trabalhar, você tiver que pegar um ônibus, ou pegar um trem, ou um táxi, ou até mesmo o seu carro, diga para as pessoas bom dia, boa tarde, porque você não sabe o que pode acontecer no próximo segundo. É tão bom receber uma palavra de bom dia, como é tão bom receber uma palavra de te amo. Certo? Olá, Vivi. Nasci no dia 12 de 5 de 97. 97, não é uma pessoa tão velha, pessoa nova. Tem 18, né? É, 18 anos. Minha vida não anda em casa, só briga. Sinto que tem um olho grande, muito grande em cima de mim, que é um olho gordo em cima dela, né? Eu não vou falar da colheridade, tá? Aguardo muito sua resposta. Um abraço a vocês. 18 anos e já sente o olho grande. Vamos Pois ver então, o que esse olho grande não tem idade, né? É, o olho grande não tem idade, mas também a gente tem que ver o porquê que esse olho grande. Ela é uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito guerreira, uma pessoa que não aceita ali as perdas. Ela vai atrás, quando ela perde alguma coisa, ela vai atrás, ela tenta recuperar. E isso é o motivo do olho grande. Ser uma pessoa otimista, ser uma pessoa que vai atrás dos assuntos, ser uma pessoa que busca um novo caminho, ser uma pessoa que não se entrega ao descaso. E o que ela tem em cima dela não é só o olho grande sobre ela, é sobre as conquistas que a própria família faz. É o tipo de pessoa que vibra numa energia que sente que vai produzir muito mais frutos. Inclusive tem que se cuidar aí com os oportunistas nos relacionamentos afetivos, porque é uma pessoa de conquistas, é uma pessoa que vai adiante, é uma pessoa que vibra numa energia de clareza. E o que acaba acontecendo? Aquele que não consegue ou que se sente ameaçado, acaba colocando o olho, né? Ela chama aqui de olho, mas seria até uma mandinga já, tirando a energia dela para que ela não consiga efetivar os seus objetivos. O que ela precisa? Num caso assim de uma pessoa que tem uma grande vibração, isso acontece muito para jogador de futebol ali quando começa a carreira, né? Segurança e segurança. É a tranca do portão, é a tranca da porta, tu entendeu? Da janela. Para que não passe nada daquilo que você não quer, quer dizer, só entra aquilo que tu permitir, né? E pessoas assim precisam de segurança. Alunos que estão iniciando uma faculdade, alunos que estão começando uma universidade, alunos que começaram a dirigir, ganharam, compraram o seu carro. Eu falo até alunos porque uma coisa vem acompanhando a outra, parece assim que é um momento de crescimento e para que possa ser oportunizado, o olho pode acontecer. O que se faz? Segurança. Antes de uma segurança, uma limpeza. E essa limpeza vai ser definida no jogo de búzios e de cartas de acordo com a pessoa. Porque eu citei aqui setores diferentes. Alunos, né? Empreendedores, que são empresas, né? Eu falei aqui outros setores que pode ser inclusive motoristas de carro, de ônibus,
E hoje é dia do cobrador, até dia 23 de julho é dia do cobrador de ônibus. Ó, beijo no coração a esses profissionais que se arriscam todos os dias, porque assaltar ônibus virou uma rotina, né? Ônibus e lotação, então um abraço aí e muita energia positiva para vocês, tá? Então, quer dizer, essas pessoas que precisam de uma segurança. E a limpeza vai variar de acordo com a necessidade. Se é uma pessoa que trabalha em escritório, se é uma pessoa que vai trabalhar no trânsito, se é uma pessoa que vai estudar em outra cidade, muitas vezes aí quem passa para vestibular de Santa Maria, de Pelotas, é outra cidade. Quer dizer, tudo isso depende da característica de cada um, do que ela está atraindo, né? Por exemplo, se tu é coveiro, e é uma grande profissão, tu vai ter a mesma limpeza de um bancário? Ou a mesma limpeza de um juiz? Vocês viram como é diferente? A mesma receita serviria para os três? Não, por isso a consulta. E aí está o telefone você até o dia 30 e tem a oportunidade de aproveitar desconto de 20% aí no valor da consulta. 3084-3434, você agenda sua consulta pessoalmente ou se informe sobre a teleconsulta que está ocorrendo com bastante tranquilidade. Eu tenho aqui pessoal que quer saber atividades para o dia de hoje. Vamos botar um pouco de atualidade aí no programa? Vamos lá. Depende. Né? Depende das atualidades, né? Depende tá. dos tipos Não, mas de não vai comentário. rosnar, não vai rosnar. Tá, então tá. Não vai rosnar, não se preocupa que não vai rugir. As novidades, o que fazer hoje, né? Tem sol, entra aí no Face Vivi na TV que a notícia já tá aí pra você, né? Nossas momento atualidades aqui do programa. Pessoal que curte cultura, Escritores na Estrada. Pelo projeto Escritores na Estrada serão lançadas hoje às 19 horas as obras 5 exercícios criativos para quem gosta de escrever, miolos frescos, poemas para o século XX e Vaca e Outras Moças de Família. E também o evento será na Galeria Hipotética com entrada franca. Outro projeto que tem para hoje, e eu gostei muito dessa ideia aqui, ó, Entrever os Revoluções. Entrada franca na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, cantor e compositor Gustavo Rodrigues, agora aí às 18 horas. E para quem curte um tango, show de tango no Estúdio Clio, Carlitos Magalanes, bandeon e Maurício Marques, violão de 8 cordas, volta a se apresentar no Estúdio Clio, aqui na José do Patrocínio. Hoje, às 21 horas, os músicos trarão o repertório de Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Julian Plaza e Mariano Moraes. As entradas custam R$ 60, professores, estudantes e idosos pagam só R$ 50. E aí eu vou falar de um recital de piano, mas olha aí quem é o nosso pianista. Você já imaginou a pessoa de cabelo branco, né, de mais idade? Não, é o André Goubert, subirá ao palco do Teatro São Pedro na noite de hoje às 20h30. É um gurizão aí, hein? O programa de música erudita traz obras como Sonata número 21, Ópera 53, de Beethoven, Balada número 1, de Chopin e Sonatina número 4, de Guarnieri, entre outras. A entrada para o recital terá um preço único de R$ 40, com desconto de 50% para idosos e estudantes. O André tem 21 anos e acaba de ser aceito no curso de mestrado no Conservatório Americano Mannes College. Deve tocar muito bem. E um piano é bonito. E uma comédia francesa. Tudo isso hoje, hein? Não tem desculpa para ficar triste em casa. Com a direção de Audrey Dana. E numeroso elenco feminino com as atrizes como Isabelle Adjani e Laetitia Casta. A comédia romântica francesa, O que as Mulheres Querem, acompanha a vida de 11 parisienses às voltas com problemas em suas carreiras e seus relacionamentos. O longo estreia hoje no circuito de cinemas aqui da capital. Dica aí, cinema, ótimo, teatro, música. Muita coisa a ser feita. Nada, né? Pra ficar triste em casa, né? Nada ficar triste em casa. Nada ficar triste em casa. Sabe que eu estava falando ali do Aproveitou bandeirão? que parar a chuva e tem que sair aí pra curtir a cultura. Você estava falando do bandeirão ali, do tango, né? Eu me lembrei de uma música que meu avô cantava, que ele dizia assim: garçom, traga de novo uma cerveja, bandalhão, toque de novo de Teresa, que essa noite vai ser minha e vai cantar para eu sonhar. Muito linda, uma música antiga. Mas vamos voltar. Vamos voltar aqui, vai lá. Fernando de Xangô quer saber por que as adagas do aparador de carne estão viradas para baixo. Pois então. Pois é, essa é uma resposta que o senhor pode pedir, né, ao Jorge Caô, né? Porque é uma obra do Jorge e ele me trouxe de presente esta obra. Quando a gente recebe uma obra de arte, na verdade,
você recebe uma obra de criação, né, do escultor. Ele esculpiu desta forma, eu não posso pegar uma obra de arte e deturpá-la. Exatamente. Né? Eu não posso quebrar aqui o bracinho da Iemanjá e botar para baixo porque eu acho mais bonitinho. Tu entendeu? Na verdade, isso foi um presente, a escultura do Jorge Caô, que a gente traz aí para vocês como presente. Ele questiona que, sendo de Inhansã, se as adagas não teriam que estar para cima. Posso colocar para cima. Se Jorge Caô fizer um outro trabalho, eu posso encomendá-las para cima. Mas aqui foi um presente do escultor, tá bom? Mas eu tô assim, ó, posso? Eu tô assim. Pode. Posso? Tem uma explicação lógica e uma explicação religiosa para isso também. Eu deixaria para o Jorge até explicar. Não, mas já eu vou convidei dar, ele para a semana que vem. Mas eu vou dar uma explicação minha relacionada a isso, tá? Quando tu tem um aparador, uma espada, que ela está de bico para baixo, o que é isso? Confiança. Sim, é Confiança. quando tu né, abaixa as armas, tu está abaixando as armas, na realidade, tu está oferecendo a arma como uma questão de confiança. Isso, tu certo? baixa Até mesmo... a guarda para que possa Exatamente. ter o diálogo. Quando tu alcança uma faca para uma pessoa, se tu confia nessa pessoa, por exemplo, uma faca de cozinha, num churrasco, o que você faz? Você segura a lâmina e dá o cabo para ela. Isso é uma questão de confiança. Por exemplo, na nossa cultura brasileira, o aperto de mão que nós fizemos é errado. Que nós apertamos a mão com a mão direita. O aperto de mão não é o aperto de mão da confiança. O aperto de mão da confiança, para quem é destro, é a mão esquerda. Como se passa a cuia do chimarrão com a mão esquerda. Exatamente. Como tu está passando a cuia de chimarrão com a mão esquerda, tu está demonstrando a tua confiança com a outra pessoa que tu deixa a mão direita livre. Que é a mão do ataque, a chamada mão do ataque. Então é uma questão de confiança. Mas eu vou chamar o Jorge Caô aqui para o Jorge Caô dar essa explicação para nós em relação... A gente já convidou ele para a semana que vem estar conosco. Ok. Está respondido porque foi uma questão. Agora vai, diga. Ô Vivi, gostaria de pedir para o Pai Mário jogar os búzios para mim, porque eu vejo não só vultos, mas sinto como se tivesse alguém me olhando. Vejo as pessoas de branco, mas só não vejo o rosto. Minha moleira dói quando sinto que vão me incomodar e vou me preocupar com algo. Obrigada, adoro o programa. Vamos lá, mas eu tenho um outro assunto polêmico aqui depois. É sempre no final, polêmico. Mas é sempre no final, fazer o quê, né? Olha aqui em ação marcando e a manjar da mesma forma. Querida, tu é de santo, meu amor. Tua moleira dói quando tu sente que vai te incomodar, é teu pai, tua mãe, ali marcando já pra você ali que algumas coisas negativas estão acontecendo. E os espíritos que você vê e os vultos que você vê é de mediunidade. Você precisa ser muito bem trabalhada na sua mediunidade, trabalhada mesmo. Tem algumas coisas que você precisa ser trabalhada na mediunidade. E um detalhezinho aí, tá? Depois eu vou falar aí do dia 1º aí que tem um curso sobre mediunidade e incorporação, tá? Daqui a pouco a gente vai falar. Amiga, procura uma casa onde você conheça ou onde você goste ou onde você se sinta bem e faça parte dessa casa, porque ela tem uma questão mediúnica muito forte, Viviane. Muito forte mesmo. É um tipo de pessoa que precisa não só se tratar, quanto ter aqueles bloqueios que nós falamos, né? Exatamente, ela precisa das duas questões, do tratamento, tá? E para tirar esses bloqueios que está acontecendo com ela aí. Pai Mário, qual é o assunto polêmico? O pessoal já está louco. Bom, eu vou ali pro sofá pra gente poder conversar sobre esse assunto polêmico, senão não vai dar um quilo certo. Olha só, uma Padilha veio até onde eu estava, olhou para mim e disse, vou encostar em você. Isso é um pedido. É um pedido. Não é uma... Eu achei até que fosse um ponto. Como tem aquele ponto que disse, ela parou e disse assim, sou rainha do cruzeiro, né? Ela disse assim, uma Padilha veio até onde eu estava, olhou para mim e disse, vou encostar em você. Por favor, gostaria que vocês falassem sobre isso. O que ela quis dizer com isso? Abraço a todos, não tenho um ano que comecei a frequentar. Não sei muito sobre isso. Obrigada, beijos a todos. Na realidade, amiga, tu deveria parar e perguntar ou para a Padilha ou para a matéria aqui desta Pombagira o que ela queria. Porque pode ter 1001 aspectos nisso. Por que eu disse que é polêmico? Porque é muito fácil uma entidade falar e as pessoas muitas vezes ficam com medo de perguntar. Primeira atitude que você tem que fazer é perguntar na hora por quê. Por quê? O que está acontecendo? Tá? O que houve? Porque encostar em você ela pode ter vários sentidos. Primeiro, você pode ser um aparelho de Padilha. Tá? Segundo, ela pode estar encostando em você para lhe defender de algo. Quando uma entidade fala que vai encostar, normalmente não é para o mal. Certo? Mas sim para trazer uma segurança. Pergunte para ela,
Pergunte para ela. E uma questão, meu amor, toda religião, toda casa de religião, todas as dúvidas que você tiver, tem que perguntar para o seu pai de santo, para a sua mãe de santo. A gente pode tirar algumas dúvidas aqui? Pode, mas nós vamos estar indo muitas vezes contra o fundamento de outros. Cada um tem um fundamento, uma forma de fazer, certo? Não existe uma regra unânime para tudo dentro da nossa religião. Não existe uma regra unânime, tem formas e formas de ser feita a religião. Então, neste caso de você aqui, pergunte para o seu zelador, você disse que começou a frequentar, tem 1 ano que você começou a frequentar, tá? Então procure conversar com as pessoas direitinho, porque isso pode causar muitos problemas para ela. Principalmente problemas no sentido de querer que você receba uma entidade que não é a sua. Exato. E pode receber uma entidade que não é a sua? Não é não receber uma entidade que não é a sua, Viviane. O que pode acontecer é dar nomes a entidades que na realidade não é a dela, certo? Pode dizer, tu trabalha, olhar para a pessoa e dizer assim, tu vai trabalhar com uma padilha. Aí vem aquele assunto que nós já debatemos em outros momentos, né? Que o que acontece? A entidade começa a aceitar o apelido até determinado ponto, até ela ter plena segurança de quem ela é e dizer, não, só um pouquinho eu não sou. Certo? Agora, receber outra entidade que não é dela é muito difícil. E a gente fica muito preocupado, né? Até que ponto tem essa seriedade, né, Frei Mário? Exatamente, essa seriedade. As pessoas dizem assim, que eu não gosto de escutar muito isso também. Eu faço a Umbanda porque a Umbanda não é tão, não tem tanto, como é que eu vou dizer? Compromisso quanto a nação. Gente, é tanto quanto. Até mais. A Umbanda tem até mais compromisso do que a nação. Compromisso do quê? Você tem compromisso na nação das obrigações, dias que tem batuque. Numa casa de santo, normalmente, no máximo, tem 4 batuques no ano. Algumas obrigações. Enquanto numa casa de Umbanda, você tem sessão semanalmente. Você tem um contato com as suas entidades semanalmente. Você tem que encher quartinha, ou encher cambuca, ou limpar o congá, ou ter a incorporação semanal, ou a defumação. É tanto quanto. É tanto quanto. Então não coloquem como a Umbanda é mais simples. Não é. A Umbanda é tão séria, tanto quanto. Se eu estou na Umbanda, eu vou sair de uma casa, eu não preciso fazer nada. Negativo. Negativo. Que nem aquela questão daquela menina que o zelador de santo dela morreu, o zelador de Umbanda, o cacique de Umbanda. O meu cacique de Umbanda morreu, eu não preciso lavar minha cabeça, não preciso fazer nada. Negativo. Estão tirando uma religião para pouco que não é. A Umbanda é tão séria quanto. É tão séria quanto. Não façam isso. Não descaracterizem a Umbanda da forma que a Umbanda é. Sejam mais realistas. Até para poder lidar certo com as coisas, né? Gente, eu tenho aqui um pedido da Defesa Civil, então eu vou trazer esse pedido. Pode colocar no Face de novo, o endereço do Face, para o pessoal poder se localizar, já está compartilhado, tá? A Defesa Civil pede doações para atingidos pelas chuvas. Pai Mário, ao menos 53.575 pessoas sofreram com as cheias e 1.763 pessoas precisam ir para os abrigos, tá? Então, assim, a Defesa Civil pede essas doações para os atingidos pelas chuvas. A central de recebimento aqui de Porto Alegre é no Centro Administrativo Fernando Ferrari, na Avenida Borges de Medeiros. De acordo com o órgão, precisa-se principalmente, olha aí em casa se tem sobrando, alimentos não perecíveis, água, cobertores, fraldas e roupas infantis, além de produtos de higiene e limpeza, colchões e cobertores. Segundo o órgão estadual da Defesa Civil, que segue dando auxílio aos municípios, que estão hoje em 26, o número de cidades com decreto de emergência reconhecidos. Eram 25, agora a lista passou a contar com Eldorado do Sul. A medida que amplia o fornecimento de recursos do Estado da União ainda pode ser ampliada para outras cidades. O número de desalojados está sendo computado junto aos atingidos. Então, as cidades que estão recebendo também doações são 26, eu não vou dizer todas aqui, mas você encontra aí no Face Vivina TV todas as cidades que estão sendo auxiliadas pela Defesa Civil com esse recolhimento aqui na Borges de Medeiros. Fora isso, nós temos ali a dica, né? Tem o banner aí, né, André? Das cidades, Alvorada no Centro Administrativo, ali, Alvorada no Ginásio Municipal, em Gravataí também no Ginásio Aldeão, São Leopoldo no Ginásio Municipal,
né? Esteio e Novo Hamburgo. Mas você pode aqui de Porto Alegre, Narborges de Medeiros. E parece que vem chuva hoje de novo, né? Para hoje, para amanhã. Para hoje, para amanhã. Tá feita a dica para vocês? Pois é, nossa dica tá aí com esse maior carinho. Vai, Mário, sua mensagem. Gente, simplesmente viva, não esqueça, o segundo seguinte pode ser o último. Então viva cada vez mais, certo? Viva e mantenha-se vivo. Com todo esse carinho, a gente volta, hein? Sempre conectados com vocês.